Quando a verdadeira solidariedade vigia entre as criaturas humanas e todos se recordarem de que o bem-estar de um membro redunda na alegria de todas, mudar-se-ão os quadros do sofrimento em razão do auxílio recíproco que predominará, vencendo o egoísmo e as paixões primárias, responsáveis pelos desastres morais e espirituais que assolam a Terra. A missão do Espiritismo é a de conduzir as consciências aos imbrocháveis cultos do dever, tendo um amor como diretriz segura e insubstituível, o que não implica a aceitação dos disparates apresentados pelos insanos, mas coragem para divulgar e viver o bem em todas e quaisquer situações, trabalhando pela ordem e pelo progresso, tanto individual quanto coletivo. Mais tarde, quando as tarefas convencionais da instituição foram encerradas, nosso benfeitor convidou-nos ante a aquiescência do generoso irmão, programou o trabalho de socorro ao jovem depressivo e obsidiado. Essa parte até agora eu estou relendo porque eu achei muito bacana, né? Agora vai começar o atendimento ao jovem Raimundo, né? Então, às primeiras horas da madrugada, estávamos todos reunidos, os mesmos que participáramos do socorro ao rabino judeu, para o enfrentamento com as lutas que sempre recrudescem, especialmente nesses graves dias de transição planetária. Dr. Bezerra destacou 2 cooperadores desencarnados da casa para que fosse buscar o jovem Raimundo, em parcial desprendimento pelo sono, a fim de que se desse continuidade ao seu trabalho espiritual. Em breves minutos, os dirigentes amigos retornaram, conduzindo um espírito adormecido, ao qual se encontrava ligado o perturbador consciente e que blasfemava, colérico. Como as vinculações existentes entre a vítima e o algoz são sempre na área do perispírito, liberando-se o espírito pelo relativo desprendimento do corpo, os vínculos permanecem arrastando os exploradores desencarnados ao lugar em que o mesmo compareça, quer lúcido ou adormecido. Despertado pelo amigo dos sofredores, Raimundo procurou identificar onde se encontrava, reconhecendo a vozinha que o acompanhara desde o lar e buscou o reconforto da sua presença. Sem delongas, a sua benfeitora explicou-lhe em breves palavras que aquele seria um momento de alta significação para a sua existência, conclamando-a permanecer em paz e em confiança. O dirigente espiritual hermano proferiu a prece ungida de amor, que dava início à reunião, enquanto Dona Celestina centrava-se profundamente, ampliando as irradiações perispirituais em atitude receptiva. Dr. Bezerra, por meio de preces dispersivos aplicados no paciente e no seu adversário, libertou o vingador, que logo foi acoplado a médium em transe. De imediato, rugindo de cólera, o desditoso interrogou: "O que se passa? Qual a razão deste conselho ou tribunal reunido que me obriga a apresentar-me contra o meu interesse?" Com voz dúcida e bondosa, o mentor esclareceu-lhe: "Não se trata
de uma nem outra organização, mas de uma reunião fraternal para um diálogo esclarecedor. Com um amigo, não ignora o intercâmbio entre as duas esferas da vida é contínuo e significativo. Aqui estamos, a serviço de Jesus, para libertá-lo do sofrimento que se prolonga por alguns decênios, somente por teimosia do irmão. Nada justifica a sua inclemente perseguição ao jovem Raimundo, que lhe padece a injunção perversa, ameaçando-o de destruição da existência física. Todos renascem para progredir, para reparar e libertar-se do mal que lhe permanece esculpido nas delicadas fibras morais. Porque a falsa preocupação comigo, que lhe sou a vítima, que lhe experimentou o grádio da perversidade, ceifando-me a vida em dias não muito distantes. Desculpa. Então lá, confiando-me a vida ceifando-me a vida em dias não muito distantes, por que a preocupação benéfica em relação ao miserável que muitas vidas ceifou, inclemente, entre as quais encontro a minha própria? Éramos irmãos de sangue, mas diferentes em valores éticos. Enquanto eu era verdadeiro Abel, ele sempre revelou-se um tremendo Caim. Com a morte de nossos pais, ele deveria assumir os bens que nos pertenciam e proteger-me, por ser mais jovem e menos experiente. Que fez o insano? Apoderou-se por meios ilegais de todos os recursos, deixando-me a miséria. Vitimado por doenças terríveis, sem qualquer apoio e misericórdia, até que a loucura de mim tomou conta, atirando-me às ruas do abandono total, quando veio a consumação do corpo entre vagabundos, outros aparados sob viadutos da urbe paulistana. Acompanhei os restos materiais em decomposição, devorados pelos vibriões, e sofri a vampirização de outros destroços que me constrangeram a mais horrores do que aqueles que eu trazia no coração. Isso porque, ainda lúcido, jurei vingar-me e bebi todo o ácido do ódio e do desespero de que era possível, a fim de recuperar o que era meu. Como, porém, eu poderia conseguir se a justiça terrestre pertence aos poderosos, que a tudo e a todos subornam e ganham? Não foram poucos os recursos legais que procurei, sem qualquer resultado. Não bastasse o furto da herança, informado da minha situação de desespero, para atemorizar-me, contratou bandidos que me serviciaram, quase matando-me, do que decorreu uma das enfermidades cruéis que me devorou até as últimas forças da lucidez. Um dia, por fim, libertei-me dos vampiros que me exploravam e recuperei a liberdade para encontrá-lo em novo corpo, marcado pelos conflitos da sua infâmia. Dei-me conta dos decênios que se haviam passado, nas quais sofri as garras infernais do mal, reunindo forças para a vingança. Sentindo-me atraído por desconhecida força para o infiel, compreendi que podia ser o juiz do nosso combate, resolvendo por piorar-lhe o desequilíbrio em ânsia intermina
de vê-lo ao lado de cá, e de vê-lo do lado de cá, onde o aguardo com volúpia para fazer com ele, conforme aconteceu comigo, em razão da sua ganância e pérvida. Não há dor mais doída do que aquela que é fruto da traição de um irmão ambicioso e frio. Somente por meio do mesmo recurso que lhe seja imposto é que se pode tranquilizar aquele que foi sua vítima. A exposição era feita em todo sofrimento e de revide com inflexão em comum. Curava-se o ódio, a amargura e ao desejo de desesforço, retorcendo-se na aparelhagem mediúnica, o espírito estridulava, produzindo barba pegajosa que o médium exteriorizava com os olhos desmesuradamente abertos. Havendo deixado que todo o fel fosse derramado, doutor Bezerra falou-lhe com voz paternal. Compreendemos, sim, todas as suas dores e somos solidários. Todos nós, na fieira das reencarnações, vivenciamos momentos quase semelhantes, porquanto os instintos agressivos e malévolos em predominância em nossa natureza espiritual promovem essas situações terrivelmente desventuradas. Em Caim, reza a tradição mitológica, Deus colocou um sinal para que ele expungisse, enquanto vivesse, o clima contra o seu irmão Abel. Também nele, Raimundo, as leis soberanas esculpiram a culpa que o vem acompanhando no trânsito carnal, a fim de que se recupere, não se fazendo necessário a aplicação de sua clava de justiça, que o torna verdugo, deixando de ser vítima. Qual atitude que aprendemos com Jesus no Calvário, após ser traído por Judas, negado por Pedro, seus amigos, irmãos, por ele elegidos e por toda a massa que recebera misericórdia e vida por intermédio de suas mãos? Foi o perdão global a todos aqueles que o maceraram, que os desconheceram, que os crucificaram. Isso porque somente o perdão possui o lenitivo para diminuir a crueza purulenta das feridas do coração e da alma. Mas eu não tenho forças para perdoar, reagiu o indigitado. Desde que, neste momento, não tenho condições para perdoar, elucidou o mentor. Dê-se a si mesmo a oportunidade de experimentar a felicidade de libertar-se dele, a quem se aferra desde há muito tempo. Enquanto festejar o ódio nos seus sentimentos, o ferro e a fogo de desespero, o mesmo ficará moldado no cerne do seu ser, como um lobo que caça a ovelha perdida ao seu alcance. Devorá-la não resolverá o problema, porque este é interno, é sede de loucura que não cessa,
quando deveria desaparecer. Observe o seu aspecto, a perda sensível da forma humana em decorrência das fixações lupinas que acalenta, como um animal ansioso por consumir a presa. Você é filho de Deus, que o ama e sabe de seu sofrimento. Ele, porém, é pai de ambos, sabendo aplicar o corretivo no ingrato e convidando o que foi vitimado à evolução. No mito bíblico, Abel foi substituído por Sete, graças ao amor de Deus. De igual maneira, deixe morrer a lembrança tormentosa e renasce na forma do outro irmão que veio depois. Mas como fica a justiça? Ele caminhará feliz enquanto eu permanecerei na sombra, no desespero, indefinitivamente? De forma alguma. Repiscou o sábio mentor. Isso acontecerá. De forma alguma, respingou o sábio mentor, isso acontecerá. Marcado com a memória da culpa, como renasceu pelo crime hediondo perpetrado, ele traz as condições para sofrer a depressão depuradora, enquanto a aparelhagem genésica que você vem explorando apresenta-lhe desde a adolescência, com graves impedimentos que o angustiam, sendo uma das causas psicológicas do transtorno de que você se aproveita para mais complicar. Nesse começo, os irmãos Pititinga e Jesus aplicavam energias saudáveis no vampiro atormentado, que iriam alterar a forma em fase degenerativa e diminuir o impacto do ressentimento, do desejo de vingança. Dando um significativo sinal à vozinha de Raimundo, essa aproximou-se do rebelde e disse-lhe: Não me reconheces, Melquíades? Fui mãe de ambos, naqueles dias tormentosos. Eu tornei ao mundo da verdade antes que o teu pai, e desde então tenho buscado o consolo da perda do filho querido, como Eva na Bíblia, rogando a Deus que o devolvesse. Deste modo, reencontrei o nosso infeliz Caim, mas também o sofrido Abel, que necessita transformar-se no complacente Sete para a felicidade de todos. Teu pai retornou com ele, e hoje no mundo físico cobra-lhe os demandos, detestando-o, molestando-o, com remoques que lhe vêm do inconsciente amargurado. Não te parece demasiado um pagamento duplo? Até quando ele resistirá sem que ambos, tu e teu pai, sejais responsabilizados? Haverá somente uma mudança de postura, na qual o perseguido de hoje, tornando-se vítima daquele a quem feriu ontem, reclamará também por justiça. Torna-se uma roda de sofrimento sem fim, que necessita ser interrompida pelo amor. O infeliz ouviu-a, deslumbrado, boca aberta, chorando copiosamente, sem poder expressar-se verbalmente, tal a surpresa que o aconteceu. Trêmulo e tartamudeando, ergueu a cabeça na direção da voz doce e amena, logo interrogando:
Conheces toda a minha dor, o desespero enlouqueceu-me. Odeio com todas as odeio com todas as veras do coração. Este desespero não tem fim. Anelo por arrebatá-lo de volta ao mundo das sombras infernais e aqui trucidá-la, sem nunca o destruir. Após um silêncio angustiante, deu um grito de desespero suplicando: tente piedade de mim, que sofro o desvario que nunca termina de consumir-me, e faz-me esquecer, somente esquecer, pois não aguento mais esse fardo insuportável, essa pressão que me trucida interiormente. Aqui estou, filho do coração, sempre como tua mãe, que muito te ama e também sofre com a tua dor. Sois meus filhos, tu e ele, necessitados ambos de carinho e de oportunidade. Dorme na graça do Pai, que nunca nos pune, que jamais deseja a infelicidade de quem quer que seja, e aguarda o amanhã, que surgirá risonho para ti, para todos nós. Repousa, filho do coração, e no teu sono refaz as paisagens sombrias do teu pensamento. Juntos, depois, trabalharemos pela redenção do ingrato, amparando teu pai, que derrapa também pela senda da animosidade, da qual desconhece a causa. Iluminando-se em razão da imensa ternura que derramava em direção do sofredor, tomou-o nos braços como se fora criança de antes e retirou dos fluidos da médium, que passou a recuperar-se das descargas doentias transmitidas pelo enfermo espiritual. Nossa, que bênção, né, gente? E o perdão é tudo, né? A gente tem que perdoar. Aprender a perdoar. Senão a gente vai carregando tudo a vida inteira.